Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, proclamando o reino de Deus, a serviço do reino de Deus. É claro. Aleluia. Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Dando graças por esse dia maravilhoso que Deus nos concede. Aleluia. Toda honra, toda glória, toda adoração pertence ao nosso Deus. Aleluia. Muito bem, queridos, nosso endereço então, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, Jardim Europa. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E você é nosso especial convidado. Estamos aqui sempre às terças-feiras, a partir das 17 horas, aleluias, até às 9 horas, 9h15 da noite. Aleluia. Às terças-feiras e também às sextas-feiras, no horário das 17h40, onde começamos já com a live, e às 20 horas, culto da prosperidade. E você, é claro, é nosso especial convidado, pastor Francisco Lucas, a serviço do reino de Deus. Glórias a Deus. Muito bem. Minha saudação, minha bênção, em nome de Jesus, a você que vai estar aí assistindo esta palavra. Eu peço a você que vai começar essa mensagem, que termine ela. Amém, amados? O reino de Deus tem que começar e tem que terminar, para poder avaliar em todo o contexto e receber aquilo que Deus tem para a tua vida, tá certo? Aleluia! Esse é um bom conselho. Glórias a Deus. Muito bem, a mensagem que nós queremos compartilhar nessa noite está ali em Filipenses capítulo 1, versículo 27 em diante. Aleluias! E o tema é a unidade cristã na luta. É interessante isso. É um título colocado por pessoas, é claro, não faz parte do original, mas tem muito a ver, glória a Deus, a unidade cristã na luta. Mostrando, é claro, queridos, a importância desse tema, que é vital para a vida cristã. Oramos. Pai Santo, em nome de Jesus, te buscamos, ó Deus, de todo o coração e nos colocamos na tua dependência. E pedimos, ó Deus, concede-nos o teu Espírito Santo, para que venhamos nos nutrir, Senhor. Oh, aleluia, aprender mais ainda a tua santa palavra. Como diz lá Jesus em João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira, do engano, e vai nos preparar a cada dia nessa caminhada que é uma luta espiritual. Nos abençoa, papai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estou aqui com a camiseta, não é? Aleluias. Glória a Deus, muito bonita. E com a cruz e um dizer muito bonito. Jesus Cristo. Aleluias. Nome que está acima de todo nome. Não se deixe, queridos, marcar o teu corpo. Usa um boneco com a mensagem, usa uma camiseta com a mensagem. Não tem por que você marcar o teu corpo. Sai dessa, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não adianta você pegar texto da Bíblia para justificar. Aleluias. Você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E há, com certeza, isso. Uma camiseta bonita para usar no trabalho, na igreja, no seu dia a dia. Um boneco, uma mensagem. E é claro que isso é maravilhoso e não é preciso você cortar o teu corpo. Desculpe dizer, mas tenho que dizer. Amém? Glória a Deus.
Muito bem, amados, aqui está então esse tema, unidade cristã. Por que esse tema é importante? Porque seja para o mal ou para o bem, unidade é poder, ou positivo ou negativo. No nosso caso é positivo, que é o reino de Deus. Amém? Aleluias. Veja, uma família tem que prosseguir a cada dia em unidade. Uma igreja não pode andar dividida, ela tem que andar em unidade. Por quê? Porque é o que se falou, unidade é tudo. Aleluia. Se formos unidos, venceremos. Se formos divididos, não venceremos. Mas por quê, pastor? Eu vou dizer por quê. Aleluia. Porque uma certa feita Jesus é acusado de expelir demônios por Beelzebul, Satanás. E Jesus, então, muito paciente, misericordioso, cheio da graça, explicou para eles isso. Aleluia. Que um reino dividido, ele não vai sobressair, ele vai cair. Amém? Ele mostra que Satanás, o rei de Satanás, que nem é reino, é um império, é dominador, aleluia, não há divisão. Para ver como é a coisa. Só que o rei de Satanás é o rei derrotado. Até porque naquela cruz, Cristo já o derrotou e deu à igreja poder e autoridade para pisar na sua cabeça. Amém? Então você veja bem, aleluia, ele diz que reino dividido não subsiste. Então uma família não pode estar em divisão. Uma igreja não pode estar em divisão. Precisamos entender que há dois fatores importantes para isso. Na família, o homem, o sacerdote, é a autoridade. E nele está a bênção, a unção de Deus. E jamais pode ser ignorado ou rejeitado. Entenda uma coisa, antes do homem nascer, já estava estabelecido. E a única autoridade que deve se consagrar, que não se deve consagrar, aliás, é o homem. Porque já vem determinado isso. E não adianta você se levantar contra isso, ou viver uma vida cristã como se isso não existisse. Que é a mesma coisa que dizer que não quer e que não se submete. Amém? Então veja bem, na igreja é o pastor. Ele é a autoridade máxima. E a liderança que ele concedeu também a autoridade para estar ali, liderando setores. Amém, amados? Então veja bem, a autoridade é um lado que deve ser reconhecida e deve ser submetido a ela, ou submetida a ela. Amém? Tanto na família, que é o homem, tanto na igreja, que é o pastor. Essa é uma fase. E a submissão é aquele lado que deve submeter-se, então, à autoridade. Aleluia! E se cada um agir naquilo que Deus o chamou, tanto a autoridade como a submissão, tudo vai entrar em harmonia. Aleluia! E tudo vai ser uma bênção. E aí está a estrutura de uma verdadeira unidade. Amém? A igreja, os seus líderes, o pastor acima deles. E na casa, com o homem, o pai, que é o sacerdote, que não é um chefe, ele é um líder, que não tem nada a ver com o chefe. E nada tem a ver com esse mundão, que não entende nada e que até há pouco a mulher era uma coisa qualquer e o homem era tudo. Mas Cristo veio estabelecer. Mas estabelecendo isso, ele não mudou de lugar as coisas. Ele só valorizou tanto o homem como a mulher no seu devido lugar. Se você ler a Bíblia, lá você vai ver isso, em nome de Jesus. Tá certo? Unidade. Aleluia. E Paulo declara que devemos lutar pela unidade. Então não é lutar pela divisão, não é lutar pela insubmissão, é lutar pela unidade, honrando a liderança, a autoridade e submetendo-se ela em obediência a Deus e em amor, para que todo o corpo venha a andar de maneira vitoriosa. Porque Jesus declara em qualquer situação, todo o reino dividido, ele não subsiste. Eu creio
que ele não está brincando. Amém, amados? Aleluia. Muito bem. Vamos ver algumas coisas então nesse texto a respeito desse tema tão importante. Ali está, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Aleluia. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, aleluia, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Oh, glória a Deus. Aleluia. E Paulo, além de falar em unidade, ele dá alguns toques importantes e que é necessário nessa unidade. Amém? Lutando pela fé evangélica. No começo diz o quê? Aleluia. Ó, vivendo acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, que é o nosso testemunho. Amém, amados? Aleluia. As pessoas têm que olhar para nós e ver santidade, e ver a presença de Jesus, e ver que somos diferentes, porque somos um povo sendo moldado pelo poder de Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Aleluias. Seguindo, aleluias. Ó, por modo digno. E eu estando ausente ou presente, que eu possa ouvir boa notícia a respeito de vocês. Amém? O que está dizendo aqui? Que não há um meio termo. Ou você é ou não é. E se você é em todo o tempo. Não é que nem criança. Amém, amados? Sala de aula, o professor está presente, é dar uma saidinha para pegar alguma coisa em algum lugar, quando ela sai, vira uma baderna. É interessante isso, né? Eu já estudei também, tive escolas, não é? Parece que se perde o senso. Aí ela chega para tudo quietinho. Isso é na família e também isso é na igreja muitas vezes, amém? Não adianta você estar na igreja ali, glória a Deus, aleluia, se lá fora você é uma vergonha. Se você tem um péssimo testemunho, é disto que Paulo fala. Esteja presente ou ausente, eu quero ver coisas boas de vocês. Por quê? Para o cristão genuíno, verdadeiro, aleluia, ele não segue o homem, ele segue a Deus. E o temor de Deus está no seu coração. Vamos em frente? Aleluia. De que maneira é essa unidade? Vamos lá? Ó, que estáis firmes em um só Espírito. Aleluia. Todos aqueles que nasceram de novo. E o Espírito Santo está presente. Onde a igreja é temente a Deus, de verdade, onde o Espírito de Deus está presente, temos que viver nessa unidade, num só Espírito. É o principal fator, que sejamos dependentes da palavra e do Espírito Santo. E aí também das lideranças. Aleluia. Como uma só alma, um só sentimento. Aleluia. E, findando, lutando juntos pela fé evangélica. E o tema é a unidade cristã na luta. Aleluia. Uma paradinha aqui. A vida cristã é uma batalha, queridos. Aleluia. É uma luta. Só que é uma batalha que não se vê. Aleluia. É uma batalha invisível. Porque é uma batalha espiritual. E isso, Efésios capítulo 5, diz muito bem. Aleluia. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principado, potestade, cadeia demoníaca. Aleluia. Não é contra as pessoas, mas é para o levantar do inimigo. Aleluia. Que se levanta para matar, roubar e destruir. E por isso, precisamos estar nessa unidade. E nessa unidade, Satanás está derrotado em nome de Jesus. Amém? O que mais Paulo declara? Sejam investidos de toda a armadura. É isso que Paulo fala. Esteja presente ou não. Amém? Essa é a igreja madura, autêntica. Aleluia. Que realmente vive a fé evangélica. Tá certo?
versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Aleluia! Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então não pode haver intimidação. Aleluia! Precisamos viver uma vida confiante em Deus, na sua palavra. Aleluia! Não há por que temer se você confiar na palavra de Deus. Aleluia! Salmo 34. Aleluia! Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. Você teme a Deus? Aleluia! Tem vivido uma vida de fato na presença de Deus, segundo essa palavra? Não tem por que temer. Aleluia! Os olhos de Deus estão sobre você. O que mais? Os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Aí está a oração. Deus está atento à tua oração. Então não perca tempo. Aleluia! Tenha uma vida de fato de oração. Porque a oração é um canal que não foi criado por você, foi criado por Deus, está na palavra. Aleluia! Glória a Deus. O que mais? Versículo 7, se não me engano, diz ali que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, os seus justos. Você acha que Deus está brincando com você? Não. Se você está brincando com Deus, eu digo para ti, Deus não está brincando com nós, não. Aleluia! Deus nos ama de tal maneira. Glória a Deus. Então, acredite. Se você é de Deus, se você teme a Deus, o reino de Deus se move em teu favor. E não há por que temer. Porque nada vai acontecer se Deus não permitir. Se Ele permitir, é um exercício e uma necessidade que você tem. Aleluia! Mas sob a sua autoridade e o seu controle, nada vem para te beneficiar e te tornar forte nessa caminhada. Aleluia! Que é o ponto mais importante, a tua fé. Crer de verdade em Deus, na palavra de Deus e na submissão do Espírito Santo. Tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Você pode confiar e buscar, entender, compreender e praticar, e ouça as palavras de Jesus. Bem-aventurado é todo aquele que ouve essa palavra e a pratica. Glória a Deus. Vamos de frente então. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aleluia! Glória a Deus! Por que está completando isso? Porque, é claro, queridos, nós somos o povo de Deus. E quem acha que Jesus está brincando quando diz que o mundo os odeia, não é não. A gente às vezes ouve a palavra de Deus, mas não acredita. Isso é falta de fé. Tudo que está escrito é verdadeiro. Mais uma vez, não te intimida. Por que não se intimidar? Porque é uma palavra de Deus. Eu estarei convosco todos os dias. E a recém eu falei, o reino de Deus se move em teu favor. Há um exército de anjos pronto a entrar em atividade por tua causa, em qualquer situação. Aleluia! Escuta, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. É só isso? E os livra. Amém? Então, não há por que temer. O Senhor está contigo. Aleluia! Você pode declarar, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, não temas. E é isso que Paulo está dizendo. Aleluia! Que nada e em nada andeis intimidados. Aleluia! João declara que aquele que é nascido de Deus, Satanás não toca. Não toca. Aleluia! Diga comigo, aquele que é nascido de Deus. Diga, Satanás não toca. E quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Veja, é claro que vai haver aflições, tribulações, vai haver luta. Mas se você estiver engajado e vivendo de fato a fé evangélica, Deus é com você. Aleluia. Em cada situação, Ele vai prover vitória. E nada vai estar além
das tuas forças, porque você agora está selado pelo Espírito Santo, porque você agora é propriedade de Deus, e aquele que é de Deus, Satanás não toca. Aleluia! Mas tem de bom ânimo, Jesus, porque eu venci. Cada batalha, vou dizer mais uma vez, você pode entrar nela com coragem, com determinação, porque essa batalha já foi vencida na cruz. Aleluia! Deus só quer que você participe e tenha a experiência de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. Oh, meu Deus. Vamos continuar então lendo aqui. Já falei demais até. Vamos ver se Deus tiver alguma coisa, mas eu quero ler então. Capítulo 2, seguindo então. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. O que devemos pensar? Aqui tem que parar. A palavra de Deus. O que tem que estar cheio no nosso coração? A palavra de Deus. O que deve exalar por nossos lábios? A palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, vai se cumprir de modo que penseis as mesmas coisas ou a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Aleluia! Ter o mesmo amor. Fala em amor, é claro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Aleluia! Eu digo mais uma vez o que eu tenho dito. Esse mandamento não é um pedido, não é uma súplica, é um mandamento. E nós temos que cumprir. Que amor é esse? Um abraço? Uma palavra bonita? Uma florzinha? Não, é muito mais que isso. E isso também nessa manifestação. Mas é agir, é fazer algo em função dos nossos irmãos. Amém? Aleluia! E aí está então a palavra, mais uma vez, que eu ouvi ontem, mas que há muitos anos Deus falou comigo. Quando Deus fala com Caim. E Caim pergunta, por acaso eu sou responsável por ele? É claro que sim, amém, amados? É o seu irmão. E na verdade, todos somos irmãos. E principalmente a igreja. Aleluia! Oh, meu Deus! Principalmente a igreja. E hoje todos temos uma aliança. Somos o corpo de Cristo. E essa palavra vem realmente dentro dessa mensagem maravilhosa que é a unidade. Como ter unidade sem amor? Não existe. Não existe. Aleluia! Então, veja bem, palavra linda essa. Que verdades que um percentual muito grande não tem vivido. Quem sabe em nossas casas? Não sei. É para pensar e meditar e corrigir aquelas coisas que precisam ser corrigidas. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Aleluia! E a submissão, o outro lado, acredite, Deus te levantou dessa maneira. Glória a Deus, que assim seja, que você venha contribuir com essa unidade. Porque tanto a autoridade como a submissão tem que andar na unidade. E de certa maneira, todos nós somos submissos a alguma autoridade. Ninguém está fora. Muito bem? Vamos lá então. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Quanta coisa importante, querido. Para a família, para a igreja. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Glória a Deus. Veja só, que maravilha é isso. Quando Jesus, aleluia, está ali com os seus discípulos, houve uma discussão. Qual deles seria o maior no reino de Deus? Então Cristo, ele coloca algo importante para mim e para você. E é para todos nós.
Ele diz, no mundo o maior domina o menor. Bem, Deus não levantou ninguém para ser dominado, mas ser liderado. Amém? E daí veio o testemunho do líder e a sua determinação. Porque um líder jamais fica atrás do submisso. Ele está sempre na frente. Entendeu ou não? Tem que entender. O líder não dá o seu lugar a outro. Ele unge líderes para ajudá-lo, mas ele não vai sair da dianteira. Lembra de Jesus? Eu tenho que falar. Quem é que ia na frente? Quem é que fazia a obra? Eram os discípulos? Era Jesus. E eles o auxiliavam e aprendiam com ele como fazer. Amém? Só assim uma igreja vai ser uma igreja evangelística e buscar o perdido. Aleluia! Quando os líderes se levantarem e tomarem a frente, glória a Deus, muito bem, aleluia! Humildade é uma palavra que mexe conosco. Humildade é ausência de orgulho. Amém, amados? Prepotência, autossuficiência, mais uma vez. Isso é ser humilde. Salmo 34, mais uma vez, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Só quem pode se alegrar no Senhor é aquele que é humilde. Aleluia, é esse que recebe a verdadeira paz. Glória a Deus, que se aproxima de Jesus, que se coloca aos pés de Jesus. Muito bem? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu Deus, aleluia! Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus. Sabe, se nós não buscar conhecer mais a palavra de Deus, ou buscar a orientação da liderança, nós vamos pensar que estamos no caminho certo e não estamos. E por isso, nós não vamos alcançar o que Deus tem para a nossa vida e nem sequer vai ser um cooperador de verdade no reino de Deus. Aleluia! Deus nos chama para estar agregado à sua igreja e participando desta grande obra, que não é particular, a minha obra, o meu projeto, não existe. Existe um projeto de Deus, que é a Santa Igreja Cristã. Aleluia! A verdadeira fé evangélica. Amém, queridos? Então, aí está essa passagem bíblica, aleluia, e também tem uma revelação lá de Marcos. 100 vezes mais irmãos, irmãs, propriedade, campos, porque seremos, ou deveríamos ser, uma unidade, um corpo, como essa palavra, como essa estrutura revela. Leia mais sobre ela. Medite mais, procure conhecer mais aquilo que você é, cidadão do reino de Deus, filho de Deus, santo do Altíssimo, que está aqui em santificação, em preparação para morar eternamente com o nosso Deus, com o nosso Pai. Aleluia! Que Deus nos abençoe então. Oramos. Inclina a tua cabeça nessa hora e buscamos a presença dEle. Pai Santo, em nome de Jesus, a Ti pertence a honra, a glória, o nosso louvor e a nossa adoração. Pedimos, nos abençoa, Senhor, que essa palavra venha trazer conhecimento, edificação, fortalecimento, direção e aquelas coisas, Senhor, que, quem sabe em nossas vidas, estão fora do lugar, que Tu venha trazer convencimento, revelação, aleluia, para que possamos ser um povo de fato, aleluia, que ande no caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas retamente. Nos abençoa, papai, em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, então. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nessa sexta-feira. Eu quero agora orar por você que está assistindo, onde você está. Amém? Hoje, culto da prosperidade. Muito bem. Primeiro, área espiritual. Segundo, área da saúde. Terceiro, área familiar e conjugal. Quarto, área financeira. E quinta, área da justiça. Aleluia.
a primeira pergunta é: eu desejo realmente ser abençoado em cada uma dessas áreas? Porque é necessário desejar ardentemente diante de Deus quando nós orarmos. Amém, amados? Sabendo que cada área, cada uma dessas áreas exige o quê? Determinação, responsabilidade, amor, fidelidade, aleluias, e uma posição de um cristão de verdade. Amém? Aleluias? Estou te preparando para isso. E entender que naquela cruz, Cristo se colocou em teu lugar e tudo que você precisa, Ele já realizou. Basta buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Se tu me buscar, de todo o teu coração, serei achado de vós. Oramos então. Feche teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, mais uma vez, nós chegamos a Ti, esta sexta-feira, dia 9 de janeiro, neste novo ano, aleluia, 2026. Te buscando, ó Pai, de todo o nosso coração, sem restrição, mas completamente em Ti, Senhor. Por isso queremos orar, Senhor, intercedendo por nossas vidas, por nossos familiares, pela igreja, por nossos irmãos e vizinhos, este propósito de sexta-feira, a prosperidade segundo a palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 6. Lançai sobre ele a tua ansiedade, os teus problemas, as tuas lutas, as tuas necessidades, porque ele tem cuidado de vós, mas é necessário orar e buscá-lo de todo o coração. Versículo 19, porque Deus em glória, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus nosso Senhor, em glória Ele há de suprir, olha só, Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Onde você está, levante as mãos agora. Eu quero profetizar sobre você, sobre a tua família, sobre cada pessoa que nessa hora está de olhos fechados, mão levantada, um profeta de Deus. Eu profetizo cada necessidade, cada situação sendo suprida agora, em nome de Jesus. Aleluia! Seja na área espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo, selada pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Em obediência, receba agora, ser abençoado. Em nome de Jesus, eu profetizo vitória. Pela área física, da saúde, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, dores, doenças e maldições. Por isso eu profetizo agora essa necessidade sendo suprida completamente em nome de Jesus. Nós determinamos agora nessa unidade toda doença, toda enfermidade, toda dor saindo agora, indo embora completamente, eu creio, em nome de Jesus. Pela área familiar, pela área conjugal, Deus, que essa unção venha agora e visite cada família, cada casal, cada matrimônio, aleluias. Oh, em nome de Jesus, que haja, segundo a tua estrutura, essa unidade. Em nome de Jesus, que o amor venha transbordar a fidelidade, a responsabilidade, lembrando sempre que naquele altar, na consagração deste matrimônio, houve palavra empenhada nessa aliança, onde Deus tomou para si. Portanto, isso é muito sério, aleluias. Oh, Deus de misericórdia, pela área financeira, eu te declaro próspero agora, em nome de Jesus. Repreendo toda ação contrária, toda ação do mamon também, aleluias, da avareza, que impede a prosperidade, e que a palavra de Deus se cumpra na tua vida. E é dessa maneira, eu libero agora unção de prosperidade. Eu determino agora você uma pessoa próspera, abençoada, em nome de Jesus. Na área da justiça também, receba nessa hora. Deus declara, oh, aleluia, minha é a justiça, eu retribuirei. Portanto, levante a mão agora mais uma vez e receba. Ou se você tem alguma causa da justiça, ou alguma coisa de alguém que foi injusto, Deus está movendo as águas e essa justiça vai se manifestar nas 5 áreas, em nome de Jesus. Levante a mão e diga,
eu recebo. Diga, eu recebo a unção de Deus. Eu a declaro sobre mim agora. Em nome de Jesus, diga amém. Porque naquela cruz, Jesus já conquistou por mim. Seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meu abraço carinhoso a todos vocês. Lembrando que à tarde houve a live e estava uma benção. Amém, amados? O tema sobre o perdão. O entendimento que precisamos ter a respeito do perdão. Ele só vem pela palavra de Deus. Assista lá. Amém? Pegue a sua Bíblia, né, com calma, uma hora que você possa ter de parar tudo, ou no seu quarto, e ali então você meditar profundamente. Deus falou muita coisa, e eu creio que você precisa estar ali, hoje à tarde então, live, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Rei. Amém? E assim estamos encerrando esse tempo de palavra, onde queremos estar ainda orando, aleluias, pelas pessoas que têm colocado, aleluias, oh meu Deus, nas orações, o seu pedido de oração, aleluias, e orar por elas. Pai Santo, em nome de Jesus, trazemos à memória a relação de pessoas, Senhor, que está na agenda, nós temos aqui, mas há um memorial eterno diante de Ti. Portanto, já foram apresentados. Da mesma forma, seja na área espiritual, na área da saúde, na área familiar e conjugal, na área da justiça, na área financeira, que essa unção esteja sobre cada um deles. E lá onde está alguém que está participando agora, seja tocado, visitado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, levante a mão e diga, graças a Deus. Amém. E eu creio que grandes coisas aconteceram. Se você tem o seu testemunho, pode mandar pelo e-mail iccr, minúsculo, pelotas@gmail.com. Você pode mandar mensagem também. Amém, amados? Aleluia, através do telefone, sim, 981 16 7502. É só colocar na mensagem e você me remete em nome de Jesus. É o meu telefone. Tá certo? Deus te abençoe, fique na bênção, fique na paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus te dá. Aleluia! Receba em nome de Jesus. Até a próxima.